Fala galera, e aí? Sem reação? Professor Flávio Alberto na área para fazer algumas questões envolvendo um assunto chamado pureza. Tranquilo? Vamos já início? Questão de número 1. O óxido de cálcio é obtido segundo a equação CaCO3 formando CaO mais CO2 e gera durante sua produção grande quantidade de dióxido de carbono. A massa de CO2 formada partindo-se de 200 gramas de carbonato de cálcio, que apresenta apenas 90% de pureza. Lembrando, pessoal, a primeira coisa sempre é ver se a reação está devidamente balanceada. E eu já consigo ver que ela está bem equilibrada. Segunda coisa agora é analisar as substâncias envolvidas diretamente nessa questão. E quais são essas substâncias? Estamos falando do carbonato de cálcio, o CaCO3, com a ideia de produzir o dióxido de carbono. Só que até então estávamos trabalhando com substâncias 100% puras. Agora aqui nós não temos mais essa substância com 100% de pureza. Ela agora apresenta apenas 90% de pureza. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é extrair essa pureza que não é mais de 100%, partindo do meu carbonato de cálcio de uma massa de 200 gramas. Então, a primeira coisa sempre, extrair a pureza. Então, nós temos uma massa de 200 gramas, ela é uma massa total, equivale a 100%. Nesse exato momento, esses meus 100% representa uma parte impura e a parte pura da minha substância. Só que ele diz que nós temos 90% de pureza. Em uma massa de 90% de pureza, isso nos entrega uma massa em gramas equivalente a quanto? Então, a primeira coisa sempre que você vai ter que fazer é extrair essa pureza dentro desse assunto. Mais uma vez, temos aqui os 100% da nossa amostra. Esse 100% é justamente a massa de 200 gramas. Impurezas mais pureza. Mas ele retrata que a parte pura é de 90% desses 200 gramas, que vai ser uma massa igual a 180 gramas. Então, a massa agora pura do meu amigo carbonato de cálcio não é de 200 gramas, e sim de 180 gramas, pois 90% dela encontra-se pura. Eu agora tenho a pergunta realmente feita. Até então, ele estava, como eu gosto de pensar, me dando a pergunta de uma forma indireta, pois eu tinha que tirar 90% de pureza de uma massa de 200 gramas. É como se ele chegasse para você agora e dissesse: a massa de CO2 formada partindo de 180 gramas. E esses 180 gramas, agora a minha amostra está o quê? 100% pura. Então, como ele não deu essa massa direta, como eu gosto de dizer, ele deu aquela travadinha, deu aquela enrolada, onde ele fala de uma massa de 200 gramas com pureza de 90%, a primeira coisa sempre que você vai ter que fazer é extrair a amostra pura partindo daquela massa em questão. Então, a nossa pergunta é: em 180 gramas de carbonato de cálcio, quanto de CO2 foi formado? Então, estamos desenvolvendo aqui o carbonato de cálcio com a ideia de formar CO2, na relação de massa com massa. Na minha segunda linha da regra de 3, que aqui vai ser a minha segunda parte dentro desse assunto. Toda vez que falar de pureza, vamos trabalhar sempre nessa perspectiva de duas regras de 3, onde na primeira vamos extrair a amostra pura, e na segunda, depois que você realmente identificou a pergunta, vamos trabalhar justamente com esse valor encontrado, desse valor encontrado dessa porcentagem que ele nos deu na questão, que aqui é de 180 gramas, relação de massa com massa. E na minha primeira linha sempre, a informação dessas duas substâncias envolvidas. Como ele está falando de massa do carbonato de cálcio para a massa do CO2, e eu tenho apenas um único mol do carbonato de cálcio e um mol de CO2, vamos calcular a massa molar do CO2. A massa do cálcio é 40, do carbono é 12, do oxigênio é 16. Somando tudo isso, vai dar uma massa de 100 gramas para cada mol. Como a gente só tem um mol, lembrando,
O CaCO3 eu estou extraindo direto da equação já devidamente balanceada. E lá nós temos apenas 1 mol. Em 1 mol deles, nós temos uma massa de 100 gramas. A mesma coisa vai acontecer com o CO2. Lá na equação, temos apenas um único mol de CO2. Em 1 mol de CO2, a massa é de 44 gramas. Soma a massa dos dois oxigênios, que é 16. 2 vezes 16 é 32. Com o 12 do carbono, 44. Está montada aqui a nossa segunda regra 3, a nossa segunda parte. Lembrando, só posso fazer a segunda parte dentro desse assunto chamado pureza depois que eu extraio a massa aqui em questão, partindo de 200 gramas, que apresenta apenas 90% de pureza. E agora, encontro esse meu valor, vou até trocar aqui, estava chamando de x, vou chamar de y. Esse valor y, que vai ser um valorzinho igual a 79,2 gramas de CO2 formado partindo de 180 gramas de carbonato de cálcio, que apresenta 90% de pureza, que partiu de uma massa de 200 gramas de carbonato de cálcio. Tranquilo? Então a letra correta aqui vai ser a letra C. Tranquilo, pessoal? Então não esquece dessas duas partes dentro desse assunto chamado pureza. Primeira parte, estou extraindo o termo percentual daquela amostra que não estava 100% pura. Ela aqui estava falando apenas de 90% de pureza. Depois disso, eu consigo identificar a real pergunta feita, que não é 200 gramas de uma amostra pura, seria apenas 180 gramas. Tranquilo? Um forte abraço e até a nossa próxima aula.